Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje falaremos sobre função composta e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Vamos dar início ao estudo da função composta com este problema introdutório. Em uma fábrica de peças para automóveis, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às montadoras por R$ 130. Escreva uma função que relacione. Item A, a quantidade Q de peças produzidas e o tempo T em horas. No item B, nós queremos relacionar o valor arrecadado, V, e a quantidade Q de peças. E no item C, que aí sim vai entrar a função composta, nós queremos relacionar diretamente o valor arrecadado com a venda das peças e o tempo de trabalho da máquina. Então venham comigo, vamos lá. Atenção. Nós vimos que são produzidas 14 peças por hora de trabalho. 14 peças por hora. Nós queremos criar uma função no item A que relacione a quantidade de peças em função do tempo. Ou seja, nós queremos criar uma função, atenção, uma função Q de T, que é a quantidade de peças, e T o tempo em horas. Portanto, Q de T, como são produzidos 14 peças por hora, Q de T será igual a 14 vezes T. Concordam? Isso é óbvio, né? Se produz 14 peças em 1 hora, em 2 horas vai produzir 14 vezes 2, em 3 horas 14 vezes 3 e assim sucessivamente. Agora vamos ver o que o problema nos pede no item B. O valor arrecadado e a quantidade Q de peças. Uma função que relacione o valor arrecadado e a quantidade Q de peças. Veja que cada uma dessas peças, uma peça é vendida por R$ 130. Se uma peça é vendida por R$ 130, a quantidade, ou melhor, o valor em função da quantidade, o V de Q, será exatamente 130 vezes Q. Concordam comigo? Quando eu multiplico 130 pela quantidade de peças, tendo em vista que uma peça custa R$ 130, eu vou ter o valor arrecadado em função da quantidade de peças. Agora, antes de responder o item C, que nos pergunta qual o valor arrecadado V com a venda das peças e o tempo T de trabalho da máquina. Ou seja, eu quero que o valor de V me leve direto para, ou melhor, que o tempo me leve direto para o valor arrecadado. Então vamos analisar aqui essas situações. Ó. A primeira função, a função Q de T igual a 14T, relaciona a quantidade e o tempo de forma direta. Ou seja, se eu tiver 1 hora, aqui é o tempo e aqui a quantidade de peças. Eu terei produzido 14 peças, 2 horas 28 peças, 3 horas 42 peças e assim sucessivamente. Ok? Tá claro isso, né, pessoal? 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, 14 vezes 3, 42, 14 vezes 4, iríamos para os 56 e assim infinitamente, né? A função V de Q, que relaciona o valor com a quantidade de peças, diz o seguinte, ó. Se eu tiver 14 peças, eu terei, ó, aqui, ó, se eu tiver 14 peças, como é vezes 130, se passou 1 hora, eu produzi 14 peças. E nessas 14 peças, o valor arrecadado será 1.820. Com 28 peças, que é após 2 horas de trabalho, eu terei arrecadado 3.640 e assim sucessivamente. Agora, como levar V direto em T? Fazendo essa composição de funções, que a gente chama V de Q de T. Veja bem, o que nós queremos é calcular isso aqui, ó. Pode ser representado por V bola Q de T, essa noção de função composta, esta representação, eu leio V bola de Q de T, que é o mesmo que V de Q de T.
Que é isso, Ariston? Explica melhor para a gente. Ó. Vocês lembram que, vamos lembrar aqui das duas funções, né? Nós lembramos que Q de T é 14T, né, pessoal? Q de T, atenção, Q de T é 14T. V de Q, nós também fizemos esta função, bem aqui, né? Ó, V de Q é 130Q. V de Q é igual a 130Q. Agora nós queremos uma função que nos leve, que calcule o valor a partir do tempo e da quantidade de peças produzidas, que leve o tempo direto ao valor arrecadado. Então nós vamos fazer esta composição de funções. V de Q de T. O que isso significa? Significa que na função V nós vamos substituir a função Q de T. E quem é a função Q de T? É 14T. Então V de Q de T é o mesmo que V de 14T. No lugar do Q, nós vamos substituir 14T. Então vai ficar, ora, V de Q é 130 vezes Q. Então vai ficar 130 vezes 14T. E aí é só fazermos essa continha. Logo, V de Q de T, a composição dessas duas funções, 130 vezes 14, 130 vezes 14, 10 vezes 130 dá 1.300, 4 vezes 130 dá 520, né? Então dá 0, 2, 5 e 3, dá 1.820 vezes T. Então, pelo tempo, para sabermos diretamente o valor arrecadado, nós temos V de T, ou V de Q de T, igual a 1.820T. Ok? Vamos deixar este assunto mais claro, como fazer a composição de funções através dos próximos exemplos. Se alguém não entendeu muito bem, não se apavore. Nós vamos deixar mais claro agora. Acompanhem comigo. Atenção, ó. Vamos considerar aqui essas duas funções. Vou chamar aqui de exemplo 1. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a 3x mais 5 e g de x igual a 2x menos 3, como calcular f de g de x? Atenção, f de g de x é dentro da função f jogar a função g de x. Ela vai vir para o lugar do x. Você vai selecionar aqui a função g de x. Quem é a função g de x? É 2x menos 3. Esse 2x menos 3, ele vai vir exatamente para o lugar desse x. Do seguinte modo, ó, a função f de x é 3 vezes x mais 5. Então vai ficar 3 vezes no lugar do x. Olha quem está aqui dentro dos parênteses. G de x. Então, no lugar do x, você coloca g de x. Vai ficar 3 vezes 2x menos 3. Estamos acompanhando esta função aqui, pessoal. É 3 vezes x. Então, fica 3 vezes 2x menos 3 e você repete o mais 5. Vocês me entenderam? Aí você conclui o cálculo. Logo, quem vai ser f de g de x? 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Repete o mais 5. E para concluir aqui, f de g de x, você reduz os termos semelhantes. Repete o 6x e temos menos 9 mais 5, que dá menos 4. Então, a composição da função f com a função g, neste caso, dá a função 6x menos 4. Fui claro? Vamos resolver o item B, para ficar cada vez mais claro, pessoal. Agora percebam que no item B, nós queremos exatamente o contrário. G de f de x. Ou seja, na função g, dentro da função g, no lugar aqui do x, nós vamos colocar a função f de x. Agora nós vamos colocar f de x dentro da função g. Ora, a função g é do tipo 2 vezes x menos 3. 2 vezes x menos 3. No lugar desse x, nós colocaremos f de x, analogamente ao que fizemos no item anterior. Tá claro? Então vai ficar 2 vezes 3x mais 5 menos 3. A gente repete esse menos 3. Ó. 2 vezes no lugar do x, f de x, que é 3x mais 5, menos 3. Muito que bem. Logo, g de f de x
será 2 vezes 3x, 6x, mais 2 vezes 5, 10. Vocês lembram que quando nós temos um número fora de parênteses, a gente deve multiplicar este número por todos os termos que estão dentro dos parênteses, né? Assim, aí repete aqui o menos 3. Logo, g de f de x será 6x mais 10 menos 3, que dá mais 7. Então, nós fizemos aqui tanto a composição de f de g de x, como g de f de x. E vocês percebem que a composição de funções não é comutativa, ou seja, f de g de x não é obrigatoriamente igual a g de f de x. Veja que nesse caso mesmo nós tivemos resultados diferentes. F de g de x é 6x menos 4 e g de f de x deu 6x mais 7. Vamos trabalhar mais um exemplo para ficar cada vez mais claro. Acompanhem comigo. Considere as funções f de x igual a x ao quadrado menos 4x e g de x igual a 5x mais 2. Determine a função h de x, uma nova função, foi batizada de h de x, e essa função será gerada pela composição de f de g de x. A função h de x será f de g de x. Vamos fazer isso? Ou seja, nós queremos, dentro da função f, substituir a função g de x. E a função g de x vale quanto? Vale 5x mais 2. Então, dentro da função f, que é x ao quadrado menos 4x, no lugar do x, aqui no lugar desse x e no lugar desse x, nós colocaremos 5x mais 2. Como aqui está x ao quadrado, a gente pega e coloca 5x mais 2 ao quadrado, no lugar do x. Repete o menos, o 4 vezes, e substituímos também o x por 5x mais 2. Tá claro, pessoal? A função h de x é a composição de f com g. Logo, nossa função h de x, que é f de g de x, aí é só desenvolver aqui, né, pessoal? Lembrando que o quadrado de um binômio, a gente pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, eleva tudo aqui ao quadrado, ó, pessoal. 5x, tudo isso ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e x ao quadrado é x quadrado. 5x ao quadrado dá 25x quadrado. Isso é um produto notável, né? Agora a gente pega o 2 e multiplica por eles 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5x, 20x. E por último, 2 ao quadrado, 4. Aqui a gente faz o famoso chuveirinho, né? Aplica a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Menos 4 vezes 5x dá menos 20x. E menos 4 vezes mais 2 dá menos 8. E para concluir o h de x, a gente reduz aqui os termos semelhantes. Repete o 25x quadrado mais 20x menos 20x, cancela, e mais 4 menos 8 dá menos 4. Então, h de x ficou 25x quadrado menos 4, sendo que h de x é a composição de f em g de x. Agora, vamos determinar j de x, uma nova função, que será a composição de g em f de x. G de f de x, ou seja, colocar f em g, de f em g, ok? Beleza, então. O que é g de f de x, pessoal? Agora nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos pegar a função f de x e dentro da função g de x, onde tem o x, nós vamos substituir por f de x. Tá certo? Aqui é 5 vezes x, então vai ficar 5 vezes, atenção, vai ficar 5 vezes, no lugar do x, substituiremos o x por x quadrado menos 4x. Tudo isso, ó, mais 2. Logo, nossa função j de x será, aplica-se aqui a propriedade distributiva, ou seja, faz o famoso chuveirinho, 5 vezes x quadrado dá 5x quadrado, mais por menos é menos, 5 vezes 4x dá 20x, mais 2. Está aqui a função j de x, que é a composição de f em g, ou seja, de g de f de x.
Fui claro, pessoal? Espero ter me feito entender. Espero que vocês tenham entendido como fazer a composição de funções. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Espero que todos tenham entendido. Um abração a todos e até a próxima.